agora falar um pouco sobre alunos que estão construindo a trajetória, tá certo? É bem importante que a gente consiga enxergar cada ponto de vista. Os alunos que já atingiram, alunos que estão no decorrer da caminhada, mas que agora já estão orientados. E a gente, na segunda etapa, nós vamos fazer mentorias ao vivo. Eu vou fazer mentoria ao vivo. Pegar pessoas, a gente vai pegar aqui aleatoriamente uma pessoa e vai efetuar especificamente a mentoria. Essa é a segunda etapa do projeto, tá certo? Vamos ver se o Diego, se o Dejaí, ele já está aqui a postos. O Dejaí, deixa eu ver. Dejaí, aqui ele, pronto, vamos lá, vou chamar ele aqui para a live. Vamos lá, Dejaí. Ele está na nossa preparação. Fala, grande Dejaí, tudo bem? E aí, tranquilidade, tudo em ordem, tudo beleza. Tudo certinho? Tudo certinho. Acho que colocamos você aí num cenário, né, que talvez estivesse numa linha de quarentena, o contrato de trabalho parado. Sim. Então, será que ia ser um momento de parar? Você sabe que não. Vamos contar essa história bacana para a galera? Vamos lá? Vamos nessa. Massa, então... que legal. Então, vamos iniciar. Eu queria que você se apresentasse e para que a gente possa ir desenvolvendo a partir, gostei, ó, Dejavan, já ganhou até apelido, viu? Olha só. Então vamos lá, se apresenta aí pra galera e fala pra gente o que é que ele levou a entrar nesse mundo dos concursos. Conta pra gente. Massa. Então, gente, boa noite. Meu nome é Dejaí Marques, tenho 25 anos, sou aqui mesmo de Salvador, Bahia. E a minha história com o concurso público, ela começou em 2017 também. Eu assisti a história do Diego, muito motivante também, muito legal a história dele. E temos até alguns pontos em comum. A minha história para concurso também começou em 2017, com a saída do edital da Câmara Municipal. E aí, quando eu vi, eu me interessei, quis fazer, só que nesse ano eu estava desempregado. E aí eu fazia alguns bicos, arranjava algum dinheirinho aqui, outro ali. Mas aí consegui um dinheiro e entrei num cursinho que eu achei bem baratinho. E aí fiz, já com o edital aberto, sem nenhuma bagagem anterior. Foi a primeira vez que eu estava vendo todos aqueles assuntos. Direito, português, que não é o mesmo, né, do colégio, não é aquela mesma coisa, no ensino básico que a gente tem. E aí fui para esse cursinho, estudei. Quando foi em 2018, que teve a prova, ao meu ver, eu tinha estudado bastante, né? Aumenta um pouco, fala um pouquinho mais alto. Fala só um pouquinho mais alto, DJ. Estão conseguindo me ouvir melhor? Tá bom? Melhor. Assim? Massa. E aí estudei durante esses 3 meses, fui para a prova e o resultado não poderia ser outro, né? Tomei pau e, ao meu ver, eu estava estudando bastante. E aí, quando saiu o resultado, eu vi que não tinha sido tão bem assim, mas eu não cheguei a ser desclassificado. Eu atingi pelo menos o mínimo, né? Para passar uma pontuação em algumas matérias, que você fica como classificado, mas não é aprovado. E aí, logo depois desse concurso da Câmara, veio também um concurso que foi muito pouco falado. E pouquíssimos inscritos também para uma terceirizada da Petrobras. Eu aproveitei que eu já estava no ritmo, estudei mais um mês e fiz essa prova. No tempo não era nem para cá, para Juazeiro. E aí, fiquei na colocação legal até, só que eram pouquíssimas vagas. Se não me engano, eram 4 vagas só. Fiquei na posição 16. Não fui chamado, só chamaram essas 4 vagas mesmo. E aí foi o meu primeiro erro. Eu achei que deveria me dar um descanso. E aí fiquei, não, vou me dar uma semana de descanso. E aí já estava em 2018, passou uma semana, passou um mês, passaram 6 meses e eu não conseguia retornar aos estudos. E aí eu comecei a procurar trabalho, coloquei currículo em diversos lugares. E nesse cursinho que eu fiz, a galera, né, comentava bastante sobre o acesso de concursos. Comentavam também sobre você, sobre o professor Alan Vinícius. E quando saiu o resultado da Câmara Municipal, a parte de Direito Administrativo, você fez, eu não lembro se foi uma live ou se foi um vídeo gravado para o YouTube. Foi uma live. Uma correção. E aí eu corrigi a minha prova através da sua live. E o engraçado é que sempre você falava, gente, eu falei dessa questão no aulão, eu falei dessa questão em tal aula, eu comentei sobre isso, e a galera toda empolgada e tal, eu falei, que assisti a aula desse cara,
fecha a prova. Só que aí eu procurei, né, sobre o acesso de concurso, mas como eu estava desempregado, não tinha como entrar. E aí esse foi um dos meus objetivos, arranjar um trabalho, quitar algumas dívidas que eu tinha, né, era o principal objetivo, e depois disso eu iria entrar no Acerte, era o meu objetivo, entrar no Acerte. Eu gostaria de interromper, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu queria te interromper nesse momento para o que você acabou de falar e linkar com o que o Diego falou agora há pouco. Olha o que você disse. Eu gostaria de procurar um emprego para pagar as minhas dívidas e para entrar no Acerte. O que é que você fez naquele momento? Você começou a procurar emprego e você adquiriu, ou seja, você plantou. Exato. Ou seja, olha como é importante plantar para que a gente possa atingir esse patamar que você está hoje, que a gente vai falar para a galera que está tão curiosa em saber por que você mudou tanto essa produtividade estudantil, que é o nosso grande foco hoje. Vamos lá. Pronto, aí consegui o trabalho se não me engano, em novembro de 2018, eu fui no Acerte, e aí conversei com as recepcionistas. A princípio já gostei, porque tive uma excelente recepção, conversaram tranquilo, a conversa foi muito boa e tal, e eu vi a estrutura também do Acerte, eu vi como isso é importante. E aí pronto, depois de um tempo, foi em 2019, demorei aí um tempinho para poder me reestruturar, né? E aí, em julho de 2019, foi quando eu efetivamente entrei no Acerte. E aí, mais uma vez, a recepção excelente, os professores. A cada aula que eu assistia, eu me identificava mais e mais com os professores, todos legais, a didática também. Para quem não está acostumado com esse juridiquês, com essa linguagem do direito administrativo, do direito constitucional, vocês facilitam bastante, e isso também facilita muito a nossa aprendizagem. Isso foi de extrema importância para mim. Mas ainda faltava alguma coisa, porque eu assistia a aula, eu trabalhava bastante também, treinava jiu-jitsu, então a minha rotina era muito puxada e eu via que eu não estava conseguindo dar o meu melhor nos estudos, que era o meu principal objetivo, entendeu? E eu gostaria de, antes de você falar a solução, que você já está conduzindo para isso, eu gostaria de que você falasse, porque você está, como eu brinco, na jornada, você está na jornada do 80 para o 100. Você vai estar atingindo o que precisa atingir para alcançar o seu resultado. Mas você já teve lá na camada, você falou na camada inicial, abaixo dos 50, e nesse período inicial, quais foram os erros que você cometeu, que você indica para que as pessoas que estão nesse momento começando, porque com certeza, a cada live que a gente faz, a gente impacta pessoas. E muita gente vai começar a enxergar, porque esse projeto ele é um projeto enorme, tá? Vocês vão enxergar isso ao longo do caminho, da trajetória, e aí vocês vão verificar o seguinte, que o impacto é cada vez mais pessoas. Você vai ver que vai estar aqui amanhã. Amanhã a gente vai estar com o Marcos lá do Rio de Janeiro, tá certo? Que faz o mesmo programa que você, mas lá do Rio. Enfim, eu queria que você falasse assim, esse erro que você cometeu, o que você já indica logo nesse momento que você está falando da mudança do A para o B? Diz pra gente isso. Procrastinação. Esse erro eu cometi bastante. Eu achava também que estava fazendo certo, que estava utilizando os métodos corretos. Eu achava que uma hora eu ia passar, e independente do tempo, a gente sempre pensa isso, né? Ah, não, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que chega um momento que você quer antecipar a sua aprovação. Então você precisa adquirir os métodos corretos. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Você tem que resolver questões, tem que fazer revisão. Eu não era muito de fazer revisão. E às vezes eu assistia a aula, achava que absorvia uma grande quantidade ali de assunto e tal, mas quando eu ia para a questão, às vezes eu errava uma questão, e quando eu ia olhar a resposta, por que eu tinha errado, era uma coisa que eu sabia. Era um assunto que eu sabia, que eu já tinha visto, mas faltou revisão para poder fixar o assunto. Faltou um pouco mais de cuidado nos detalhes, principalmente que cada banca tem a sua particularidade. E com o tempo e com o estímulo adequado também, a gente vai pegando essa malícia das bancas. E tudo isso faz com que aumentasse a minha produtividade também. E deixa aí, nesse ponto, nós temos 3 fatores lá no terceiro grande pilar do processo de aprovação.
O aprendizado eficiente, você tem que aprender, você tem que consolidar e você tem que fixar, que são coisas diferentes. Uma coisa é ter domínio teórico, só ter domínio teórico, eu vou gravar inclusive um podcast sobre isso. Só ter domínio teórico não lhe leva a ser aprovado. E com certeza, olha o que Diego está falando aqui. Diego também é aluno nosso lá, até da sua turma. Diego está falando aí o quanto é importante a pergunta a ele sobre o peixe frito. Ó, tem alguma história do peixe frito aí que você vai ter que contar, viu? Olha só, Diago aí falando, ó. E aí, Maísa, que também é da sua turma. Rapaz! Olha só. Então, conta pra gente. Esse ponto ele é fundamental, Diego. Essa história de você ter um cenário de estudo, mas você não conseguir fixar. Não conseguir fixar. Isso é muito importante. Esse cenário de você sabe que tem que fazer, mas não faz. É o procrastinar. Sim. Então, conta pra gente em relação a esse aspecto, mas conta primeiro sobre a história do peixe frito aí. Conta aí. Não, é uma resenha de um grupo que a gente tem que cada um tem um objetivo, né? Visa alguma coisa. Depois que eu for aprovado, depois que eu estiver já no cargo público, eu quero fazer isso, quero viajar e tal. E eu sempre digo que eu quero tirar um final de semana para comer peixe frito e tomar cerveja. Mas é só isso. Porque... Tá certo, adorei. Ó. Porque eu trabalho em shopping, eu não tenho um final de semana, entendeu? Eu trabalho sábado, domingo, escala, todos os dias da semana. Então é isso. Um dos motivos também que me fez interessar por concurso público é isso. A estabilidade, lógico, a remuneração e a flexibilidade que a gente tem, né? Quando eu gosto de praticar esportes, é bom ter esse tempo livre para isso. Ter uma vida bacana. Legal. Então, entrando na linha já de aumento de produtividade, legal, massa. Aí você quer deixar que não tem com inveja, você quer me quebrar, viu? Vou mostrar de novo. Deixa eu ver aí. Qual é esse? Deixa eu ver aí. Agora você me quebrou de vez. Eu não posso nem xingar aqui, viu, Dejaí? Você quer me lenhar mesmo, né? Olha só. Que a galera pergunta assim, por que eu não tenho? Sim, olha só. Então, sobretudo nesse cenário de aumento da produtividade, eu me lembro que mais ou menos no final do ano a gente começou a parte do direito administrativo na sua turma, né? Comecei lá em outubro, e aí quando chegou mais ou menos no mês de janeiro, a gente começou a conversar, o Alberto falou sobre, especificamente, sobre as assinaturas, né? E depois você trouxe um cenário que você começou a dizer que estava caminhando em círculos, né? Que você especificamente estava em um cenário que você gostaria de alavancar a sua produtividade, mas que você não sabia como fazer isso. E aí você veio me perguntar como aumentar essa produtividade. Conta pra gente essa história. Então, o lance do Alberto, a assinatura dele já estava acabando e ele me contou que ele tinha feito a assinatura de um plano. E esse plano permitia, né, que ele escolhesse uma área e fosse durante 2 turnos, se eu não me engano. E aí eu estava com a assinatura do INSS, já estava acabando também. E você sempre alerta a gente sobre esse lance da assinatura, que se eu faço o INSS agora, aí depois sai o TJ, se eu quiser fazer o TJ, é um custo muito alto sair de uma área para ir para outra. E aí você me mostrou um plano light, que tinha todas as essenciais, que é o que cai em todos os concursos, e as específicas teria direito a escolher uma específica, e era mais vantajoso do que um plano único. Como o meu plano já estava acabando, aí optei por assinar o plano White. E aí o lance do que você estava falando aí, que eu te chamei para conversar, porque realmente estava perdido, porque a minha rotina era muito puxada. Eu acordava 4h30 da manhã, estudava um pouco, ia treinar jiu-jitsu, voltava para casa, ia para o curso. Eu não parava em casa, depois ia para o trabalho, saia 10 horas da noite. E aí, quando você chega em casa tarde desse jeito, você não tem mais disposição para estudar, para nada. Só tomava banho e ia dormir. E como eu falei, eu sentia que eu não estava dando o meu melhor. Eu sentia que eu poderia dar mais, mas me faltava tempo. Se eu fosse estudar mais, eu não ia dormir. Aí ia acabar que eu não ia produzir, não ia absorver nenhum conteúdo. E aí eu falei contigo para ver se você conseguia me dar uma luz, conseguir ajeitar minha vida nisso, porque, como eu sempre falo, a minha prioridade são os meus estudos, é o que eu quero para minha vida, porque
concurso público você estuda para sua vida, é para ajeitar a sua vida. Não é algo passageiro. Você vai resolver sua vida. Então, era de extrema importância para mim. A gente teve uma conversa muito legal. Eu realmente ficava matutando como é que você vai conseguir ajeitar a minha vida. Eu falava, é um desafio até para ele mesmo, porque como é que vai ser isso? E você me mostrou que era possível. Ou seja, você entrou, então, e o que é você, é como o destino ajuda, né? Você entrou na turma do AV Coach. Para quem não sabe, o AV Coach é meu programa de treinamento individual, né? O Dejaí, ele faz parte, ele é um coach, né? Então ele segue a metodologia que desenvolvi, focada nos 4 grandes pilares, é o que eu mais acredito nesses 12 anos de trajetória, que é planejamento, organização, aprendizado eficiente, inteligência emocional. Esse é o primeiro pensamento, exatamente. Quero uma luz também, essa quarentena não está fácil para mim. Massa, Maísa. Procura, você tem o meu WhatsApp pessoal, então procura lá, com certeza vai ajudar. Tá certo? Então, Diego, ó, então, Dejaí, hoje é Dedê, viu? Olha, então, Dejaí, aí você resolveu me procurar para entender como é que é esse processo. O que é bacana é isso. Você me trouxe um desafio que nem você acreditava como é que eu ia fazer. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, você ingressou no AV Coaching. O Instagram aqui já está avisando que vai finalizar. Eu vou salvar a live, eu vou derrubar a live, tá certo, galera? Eu vou tirar e vou reiniciar. Beleza? É bem importante. Continuem aqui, que o Dejaí vai falar como é que ele passou a aumentar essa produtividade. Agora mesmo, vou encerrar e já vou iniciar a nova. Beleza? Fechado? Massa. Fala, galera, vamos lá, estamos de volta, porque tem todo o processo de salvamento aí do vídeo, né? Vamos lá, vamos dar continuidade, já vou convocar aí novamente o Dejaí, tá certo? Vamos lá, vamos nessa, já vou chamar aqui para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá. Então, nós estávamos falando aí sobre a parte do aumento da produtividade. O Dejaí, a galera tá chegando aí. Não se preocupe, já estava salvando para colocar lá no IGTV, tá certo? E como a gente prometeu, a ideia é que a gente já consiga trazer esse cenário para cá e gravar isso aqui, né? Porque, com certeza, a gente vai fazer a nossa história de sucesso. Porque o seu mindset, a sua configuração mental, ela está toda atrelada para que você seja aprovado e isso vai acontecer. Né? Quando a gente consegue guardar isso na mente, quando o PSA igual a R, ele funciona, tá lembrado do PSA? Pensar, sentir, agir. Você falou isso lá na mentoria que você participou, você trouxe, Alan, onde é que você viu isso? Então, você falou do livro. É bem importante, é o tempo que a galera tá retornando aí. Então fala pra gente aí sobre essa história esse pensamento que gerou um sentimento de você me procurar e automaticamente isso gerou uma ação. E essa ação foi justamente o que ele está lhe trazendo grandes avanços hoje, né? Grandes avanços, tá? Mas antes, fala um pouquinho do Pensar, Sentir, Agir, que é o tempo que a galera tá entrando novamente. Estou vendo aí que tem muita gente que tá entrando ainda. Vamos lá, fala aí pra gente. Massa. Quando você fez essa mentoria, que você falou desse PSA, eu achei isso familiar, né? A gente conversou sobre isso, porque eu já tinha lido sobre isso em um livro. Mas, como você falou naquele dia da mentoria, você explicou muito direitinho e eu consegui compreender de uma forma melhor ainda. Que, primeiro, a gente tem que ter o pensamento. Esse pensamento que vai gerar um sentimento e desse sentimento gera uma ação. E, posteriormente, vai gerar o resultado. E então tudo começa com o pensamento. Você tem que querer, você tem que se imaginar lá também. E você não pode ter dúvida. Desde quando eu comecei de fato a estudar, que eu entrei no SESC, eu tinha certeza que eu seria aprovado. Eu não pensava, e se eu não for aprovado? Isso não faz parte do processo. E pode demorar? Pode ser mais rápido do que a gente espera também. Isso só vai depender das ferramentas que a gente utiliza. E isso é de extrema importância também, mas uma coisa é certa, a gente tem que ter o pensamento positivo e saber que a nossa hora vai chegar. E também não pode ficar esperando
de braços cruzados, né? A gente tem que fazer a nossa parte e fazer direito os métodos adequados, porque também não adianta a gente achar que está fazendo da forma certa, sem ajuda, eu vou fazer assim que uma hora vai. E você vai ver que o processo vai ser mais longo, você pode ficar muito desanimado também, e aí essa ação não vai chegar, o pensamento não vai estar atrelado ao sentimento junto com a ação, não estarão casando. Então isso é muito importante. Deixa eu te contar uma coisa que é muito bacana. A sua fala já é uma fala de aprovado. O que é legal quando você fala, não seria. Então veja que o seu mindset é um mindset que já está ajustado para a pessoa estar aprovada. Eu vou criar um podcast assim também. Será que você está preparado para aprovação? Isso é muito bacana porque tem pessoas que não estão ainda preparadas para serem aprovadas. Parece uma coisa de outro mundo, mas como assim não estou preparado? Lógico, por quê? Porque não seguiu ainda o caminho e a trajetória adequada para que possa ter êxito. Então vamos lá, pode continuar, a galera já está aí toda a postos novamente. Conta pra gente, então, aí você resolveu me procurar e a gente bater um papo sobre o programa de treinamento. Como é que isso funcionou na sua cabeça? A princípio, quando eu vi que você estava escrevendo naquele papel, fiz tudo que eu falava, você ia escrevendo, eu ficava curioso para saber o que é que ia sair dali. Porque, como eu falei mais cedo, ao meu ver, não tinha jeito. Você ia mandar eu parar de fazer alguma coisa. Mas aí você foi anotando. Depois disso, a gente teve algumas conversas também. Você pediu para que eu fizesse uma planilha com todos os horários que eu tinha livre, o tempo que eu levava para fazer determinada coisa, né? E com isso, você foi me alertando. Tipo, aqui você pode economizar um pouquinho de tempo, já é um pouquinho mais de estudo. E você me mostrou coisas que eu não enxergava, coisas que para mim eram impossíveis, né? E isso foi de extrema importância porque eu vi que se apertasse um pouquinho mais eu conseguiria atingir o meu objetivo, estudar mais um pouquinho e aproveitar o tempo que eu tinha disponível. Que a gente não podia aumentar, né, a quantidade de horas de um dia. E as atividades que eu fazia eu considerava como atividades essenciais. E aí foi muito importante essa adequação que você fez na minha rotina. Então, quando você aderiu ao programa V-Coach, que é um programa de treinamento, inclusive, conte aí, por favor, para você, conte por que você tem essa garrafinha. Conte aí, mostra pro pessoal aí por que você tem, mostra aí o símbolo. E depois aqui, que eu vi que era ela, mostra aí, é do programa V-Coach. O programa V-Coach é Alan Vinícius, treinador, né? A ideia do meu programa de treinamento personalizado. Muita gente anda perguntando quando é que eu vou abrir a nova turma. Você é da turma de março, tá? A nova turma ela vai ser feita agora no mês de junho. Então, aqueles que já querem participar da lista de espera, a equipe vai postar o link aqui, tá certo? Para que você possa preencher o cadastro e poder fazer parte dessa lista, tá? Nós tínhamos aí, na última, nós tínhamos 118, nós fechamos com 118 pessoas, tá certo? Mas, infelizmente, nós só abrimos 10 vagas, tá? Então, você, pela sua história, você esteve entre os 10%. Então, Maísa está falando ali, Fafá, então, precisam fazer lá a inscrição, a equipe vai postar aí especificamente o link para poder fazer o preenchimento desse cadastro. Então, conta pra gente. Então, a gente gerou um aumento da questão da produtividade no cenário atinente especificamente ao tempo, tá? A questão de rotina, tá? Mas sobre além da rotina, a gente estabeleceu para você um ciclo pesado de estudos, né? Um ciclo pesado, deixa aí, vou deixar ele mesmo contar quantas horas ele estuda por dia hoje, tá? Aí o link, pessoal, quantas horas ele estuda por dia. Fala pra gente aí como é que tem sido essa rotina intensa de estudos, enquanto tem tanta gente dormindo, tem tanta gente melancólica, tem tanta gente achando que não vai ter concurso. Conta pra essa galera o que é que você tá fazendo. Então, antes do projeto, a V-Coach, eu estava no esquema de estudos que eu estudava, como é que se fala, sem ser por ciclo, por tabela. Por tabela. E aí eu separava, né, 2 matérias por dia, só que às vezes eu tinha que fazer alguma coisa, acabava não estudando. E aí você me apresentou o programa de ciclo, estudo por ciclo, que o programa por si só já era muito mais vantajoso do que a própria tabela.
E aí só ali já foi um grande aumento na minha produtividade. Fora que assim que a gente começou com o projeto, você me deu uma rotina intensa de 15 dias de português, constitucional e informática, só dessas 3 matérias. Conta para eles por que isso. Por que eu escolhi essas 3 matérias? Você tem que contar tudo. Eu fiz uma escolha de 3 matérias, mas não foi uma escolha aleatória. Aconteceu alguma coisa para a gente ter que focar nesses pontos considerados como pontos fracos, tá certo? Exato. Você passou por o que mesmo? Uma prova de quê? Uma prova de nivelamento. E aí, das matérias básicas, as essenciais, né, que caem em todos os concursos. E aí, nessas 3 matérias, eu tive um desempenho muito abaixo do esperado. E aí, por esse motivo, você me deu essa incumbência de estudar essas 3 matérias durante 15 dias. Fui super intenso, porque eram muitas horas de estudo e revisão, e só batendo aquelas matérias. Até que eu acho que eu aprendi coisas que não vão ser da minha mente nem que eu queira. 7 horas e 12 minutos, para ser específico, por dia. 7 horas e 12. E aí, depois de finalizar esse ciclo, você montou um outro ciclo para estudar, aí já incluindo as outras matérias básicas. Só que português, constitucional e informática, que eu já tinha visto, eu passei a ver de novo. E além de eu estar revisando, eu estava fixando mais conteúdo. Quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende. E quanto mais a gente estuda e faz as revisões programadas também. Pontos que no primeiro vídeo eu não vi, aí no segundo vídeo eu já passei a anotar. E quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende. E aí eu fiquei nessa rotina intensa. E tudo cronometrado também. Você sempre me falou sobre isso também. As revisões, principalmente, o tempo certinho. 7 dias, 24 horas, 30 dias, tudo correto. E aí eu implementei isso. E eu fui falar contigo, acho que no momento perfeito. Porque depois que a gente conversou sobre o projeto do AB Coaching, a gente entrou em quarentena. Então, eu que reclamava de tempo, passei até tempo de sobra. Só que aí, hoje em dia, eu lembro também que antes eu dormia um pouco demais, eu deixava levar, pelo fato de ter o dia todo para estudar. E aí, depois que a gente conversou, eu consegui programar isso. E aí, acordo mais cedo para poder estudar mais e sinto que eu aprendo mais. Até na hora de resolver as questões, ter a malícia da banca, isso é muito importante. Isso me fez muito bem, por sinal. Eu queria, inclusive, trazer, porque a gente já falou da questão de planejamento, sobretudo pelo cenário de rotina e de carreira. Nós passamos pelo segundo ponto, que foi agora a organização em ciclos, mas eu também queria que você trouxesse aquele terceiro ponto. Que terceiro ponto é esse? O aprendizado eficiente. Quando a gente fala especificamente das revisões, é um fator que a gente vai ter que usar aqui o nosso dialeto, né? Para quem está inserido no método desenvolvido por mim, existe um dialeto, e nesse dialeto a gente usa uma expressão que é RP. RP, pessoal, significa revisão programada. O estudo que é feito hoje, ele é revisado amanhã, ele é revisado com 7 dias, ele é revisado com 30 dias. Né? E tudo isso é monitorado através de uma planilha de desempenho. Na verdade, não fala ainda da planilha não, porque isso vai servir para a inteligência emocional. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essas revisões. Como é que isso tem impactado hoje na fixação de conteúdos? Então, como você falou, né, tem a RP 24, são 24 horas, a RP 07, são 7 dias, e a RP 30, que são de 30 dias. E cada uma dessas revisões tem um determinado tempo. E eu estudo hoje, o que eu estudei hoje, amanhã eu vou fazer uma revisão. E isso faz com que o assunto entre mais na nossa cabeça. Sendo que daqui a 7 dias a gente vai ver novamente. Então, caso a gente tenha esquecido algo, nessa revisão a gente já consegue lembrar também. Fora que quando a gente escreve, a gente aprende muito também. Além da leitura, a escrita também facilita a aprendizagem. Então, fazer resumos, mapas mentais também facilita o aprendizado. Depois que você já tem um determinado... como é que fala? Uma bagagem. Quando você começa a ter a bagagem. Isso. E nesse cenário, eu sempre digo, para que você possa fazer revisões, você tem que ter um ciclo esquemático. Eu brinco sempre, tem muita gente que tem uma capacidade cognitiva enorme de apenas apenas ver a aula, consegue guardar muita coisa. Mas eu digo que o nosso cérebro, ele tem um funcionamento, e esse funcionamento, quem está dizendo não é Alan Vinícius apenas, tá? A neurociência, isso é comprovado, galera.
Em resumo, nesse projeto de Alan, pega na sua mão e leva a aprovação. Gostei, Thiago. Gostei da minha época, isso não existia. Exatamente. Thiago, a gente vai ter entrevista, a gente está lançando hoje um projeto de grandes lives com os maiores especialistas da Bahia. O professor Thiago vai ser um dos entrevistados aqui também. A gente vai falar sobre isso. Tá? O Thiago é servidor hoje do TRT Bahia. Olha só, nessa linha existe uma teoria chamada de teoria de Ebbinghaus, ligada à curva do esquecimento, ela é assim conhecida. A curva do esquecimento ela é indicativa do seguinte: se você não revisar o que você viu em um dia, ou seja, no dia posterior, se você deixa por 3, 4, 5 dias sem revisar, a tendência é que o seu cérebro ele descarte a informação. Ou seja, você precisa ter um cenário em que essa informação ela esteja guardada com você. Então, quando você faz isso em até 24 horas, a tendência é que sua capacidade cognitiva ela amplie, tá certo? Porque justamente você vai enxergar pontos que você não tinha visto antes, como o Dejair ele está falando. Então, a revisão ela é fundamental para que você consiga ter êxito. Ainda nesse cenário, Dejair, a gente trouxe aqui esses pontos importantes. Como é que essa questão da inteligência emocional? Muito obrigado, gente, aí por todos os elogios que venho recebendo aí ao longo do processo. Nessa linha, antes da gente passar para a inteligência emocional, fala um pouquinho sobre o canal do Telegram, o seu entusiasmo com ele. Eu quero ouvir muito isso. Porque muita gente... Eu acho engraçado, antes de você falar, eu acho engraçado. Às vezes a gente conversa com alguns alunos e a gente está falando de um programa de 1.800 questões inéditas. 1.800. 1.080 lá no Telegram e 720 no meu Instagram, através dos meus stories. Daqui a pouquinho eu vou postar a resolução da questão de hoje, tá certo? Todo santo dia tem questão dos meus stories. Não é no stories aqui do Acerte, é da minha página no Instagram, é @ProfElanVinicius, tá certo? Vai lá, segue a minha página no Instagram e entra no canal do Telegram. Aí algumas pessoas, né, que a gente tem um carinho especial, alguns me perguntam: Alan, como é que tem sido esse treinamento, como é que faz para participar? Eu digo assim: olha, é no Telegram. Aí alguns dizem assim: mas eu não tenho um Telegram não. Então fica parecendo que você tem que ir lá na China para pegar esse Telegram. Ou seja, você vai dar um clique para baixar o Telegram e simplesmente o aluno não faz. Gente, não tem uma explicação para isso, não faz sentido. Você está tendo um conteúdo enorme, com altíssima profundidade. A gente tem uns comentários que são mini aulas, tô certo? São mini aulas sobre a explicação de conteúdo. Nós temos podcasts indicando os atalhos do processo de preparação. E tem algumas pessoas que continuam sem ter. Tem gente que está nessa live e que vai continuar sem estar no Telegram. Fala para essas pessoas que estarão concorrendo com você. Fala o que é que você tem. Fala para ela. Você vai dar essa risada mesmo. Conta aí, vai. O melhor de tudo é que é gratuito, né? A pessoa só precisa baixar no celular, não precisa nem pagar, não tem assinatura, é gratuito. O Telegram é um aplicativo gratuito, exatamente. E é um conteúdo de ouro. Eu passo mais tempo no Telegram do que no WhatsApp. Até porque no Telegram, além das questões comentadas, que já é uma excelente forma de aprendizagem, tem as histórias de sucesso, os podcasts, que por sinal eu ouço todos. As histórias de sucesso eu ouço, os podcasts também, e isso me deixa muito motivado. Para você ter ideia, Alan, 2 amigos que inclusive estudavam no Acerte foram aprovados no concurso da PM, e eu pedi a eles, eu fui no WhatsApp e falei: pô, já que a gente tinha essa intimidade, né, eu pedi para eles me contarem um pouquinho da trajetória deles, da história de sucesso deles, porque isso é muito motivante para mim. E às vezes, nessas histórias, você identifica um erro que a pessoa cometeu, e aí você já não comete esse erro também. Então, serve muito. É muito importante. As questões, então... Tem questões ali de assuntos que eu ainda não vi. Mas aí eu resolvo, depois eu ouço o áudio e aprendo. Inclusive, já tiveram até alguns casos que depois, quando eu fui estudar o assunto, falava sobre o que você tinha dito lá no Telegram, eu acabei acertando a questão. E isso acontece na prova também. Ainda mais que as questões que tem lá são inéditas. Então, é uma grande quantidade de assunto que tem ali. Administrativo e constitucional. Muito legal. Todos os dias eu tô lá o tempo todo. E antes de dormir, sempre ouço. Porque agora eu tô postando à noite, né? Melhor horário. Melhor horário. Já sabe que vai. Hoje tem um bem bacana, inclusive.
O melhor quadro do Instagram. Massa, Thiago. Thiago é um grande defensor desse quadro. O professor Thiago Rebouça é um grande defensor do quadro História de Sucesso. Inclusive, o Álamo falou aqui. Álamo foi aprovado em primeiro lugar para o concurso do TJ Bahia. Ele vai estar aqui com a gente. Ele vai falar a história de sucesso dele aqui ao vivo também. Ele está falando dos apontamentos, ou seja, de quanto é importante os esquemas, ou seja, o quanto é importante fazer os mapas mentais. Álamo, ele é engenheiro civil, passou em primeiro lugar no concurso TJ, aluno acerte, aluno que passou por toda essa metodologia, essa proposta pedagógica trazida por mim, professor Alain Vinícius. Vamos lá, galera. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Hoje você estuda por algumas ferramentas. Você não está com as aulas presenciais por conta da quarentena. Plataformas. Não é isso? Conta pra gente como é que tem sido essa preparação durante esse período de quarentena. Por onde que você tem visto essas aulas? Então, eu hoje sou assinante também da plataforma online e teve mais um método também seu que está me fazendo aprender bastante, que é isso daqui. Eu não tinha hábito de usar caneta colorida. Depois que eu caneta colorida, não. Faz o nome certo. Caneta brega nessa zorra. Pois é. Depois que eu passei a usar isso daqui, me ajudou bastante, até para fixação dos assuntos também. Mas, voltando ao assunto, eu sou assinante da plataforma online, no plano Diamante, que é um plano mais completo. E, mais uma vez, eu falo que eu conversei com você na hora certa, porque se eu não tivesse te procurado para conversar sobre a minha situação antes da pandemia, talvez eu não tivesse esse acesso à plataforma, porque você me indicou, falou dos benefícios, eu fui lá e assinei, e hoje é uma das formas de estudo também, até porque lá tem muita coisa boa, além de ter questões, tem um conteúdo completo, os professores também, e eu até me sinto mais próximo, né? Não é a mesma coisa de estar lá no presencial, com aquele calor humano, a conversa, a interação, mas é muito importante, porque lá a gente consegue ter todas as nossas aulas. Pode falar a verdade que você conversa com o professor no vídeo. Você não conversa. Com certeza você conversa. Todo mundo conversa. Quem disser que não conversa comigo, que assiste minhas aulas na plataforma do Acerte e que não conversa comigo, eu não acredito. Ainda mais tem gente, DG, que faz o rumo à aprovação comigo. Faz, com certeza faz. E é assim, pô. O rumo à aprovação, o grito ao final de cada aula, ele tem um porquê. Eu sei que tem muita gente que multa, tem muita gente que para, mas isso é o objetivo, é transmitir toda a energia que a gente tem para que vocês consigam, nesse momento, a gente não tinha como prever uma situação de saúde pública, uma calamidade como essa, mas com certeza isso gera um abraço muito bacana, gera uma proximidade muito legal. Então, ainda nessa linha, conta pra gente o seguinte, pensa comigo, qual o foco que você recomenda para quem está assistindo essa live hoje? Primeiro, esse é um momento muito sério que a gente está passando, mas a gente tem que se preparar, porque eu tenho certeza que enquanto eu estou me preparando em casa, estudando todos os dias, fazendo o estudo como se fosse uma profissão, tem pessoas que estão aproveitando esse momento para descansar, para procrastinar, e isso vai fazer diferença lá na frente. Então, o primeiro conselho que eu dou é aproveite esse tempo que você tem livre, estude, tenha certeza que sua hora vai chegar, não desanime, e nem sempre a gente está motivado, né? Mas quando a gente não estiver motivado, a gente tem que estar disciplinado para não deixar a bola cair. Esse é o meu conselho para quem está nos assistindo aí. Tenha algum objetivo em mente, porque isso faz a gente acordar todo dia de manhã. Logo quando eu entrei lá no trabalho, no shopping, eu tinha algumas metas. E era isso que me fazia ir trabalhar todos os dias, contente, com garra. Até quando o movimento estava fraco, eu estava ao meu máximo, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui alcançando as coisas que eu queria. E isso é muito gratificante. Com os estudos, não pode ser diferente. Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta estabelecida. Porque é isso que vai te fazer acordar todos os dias de manhã para poder estudar. É o tão famoso motivo nobre que eu digo, né? Ontem o podcast foi sobre isso. O erro da motivação tardia. Muitos não estão enxergando que, para que um cenário de caos, quando a gente fala em crise, é muito comum que a galera traga, tire o S e coloque CRI.
O momento de crise é o momento de caos é o que nos permite nos reinventar. E uma dessas reinvenções é justamente você saber como estudar de forma correta. Então, simplesmente estude. Alan, não sei como fazer isso. Vá no Telegram e ouça todos os podcasts. Ontem nós postamos o 30º podcast. 30º. Então, fóruns de história de sucesso, onde as pessoas contam, os alunos contam como é que isso aconteceu, esse desenvolvimento. E a questão, o último pilar que eu gostaria de trazer é a questão da inteligência emocional, que é o que você começou a falar. E tem que existir uma razão nobre de tudo que você faz. Você tem um objetivo. No caso que o Thiago falou, você ia comer peixe frito. Mas tem que ter um objetivo central. E esse objetivo central, ele tem que lhe acompanhar todos os dias. Aqui na minha casa, eu vou ler para você a frase que eu vejo todos os dias. Eu vou ler. A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Está estampado aqui na frente da minha sala. É Coralina, quase que não sai, trava a língua. Então, quando todos acham que é impossível, aí é que eu quero. 1.800 questões. Muita gente fala, você não vai conseguir, eu vou. Quando a galera diz que não vai, é que eu faço. Não tem como, porque eu adoro estar no local que a gente chama de mundo paralelo. O que é o mundo de paralelo? É o mundo de quando você alcança o sucesso. Quando você chega lá, esse mundo é diferente. Esse mundo só tem pessoas que pensam de forma diferente. E quando você está nesse grupo, todos os aspectos, eles também se desenvolvem de uma outra forma. Então, para finalizar, conta para a galera como é que deve estar esse mindset, essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, essa resiliência. Conta pra gente. Você falou uma palavra importante, Alan, resiliência. A gente que é concurseiro tem que ter isso fixado na nossa mente, com todas as forças. Essa resiliência é muito importante, porque a gente nem sempre vai estar motivado, né? Mas a gente tem que ter um objetivo e correr atrás. Esse é o conselho que eu dou para todos que estão nos assistindo. Ser resiliente, não desistir, até porque desistir não vai encurtar o caminho. Pelo contrário, né? A gente vai perder tudo que a gente aprendeu. Se eu não tivesse parado de estudar lá em 2018, talvez hoje eu já tivesse sido aprovado em algum concurso. Talvez não, mas com certeza eu já teria uma bagagem muito legal. Então, antes de desistir, pense nisso, que o recomeço é muito mais difícil. Então, continue na estrada, continue caminhando, que sua hora vai chegar. Massa, legal. Inclusive, gostaria de chamar a atenção, gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que tenho orgulho de você fazer parte do meu time, porque eu tenho certeza que é uma questão de tempo, tá certo? Nosso time, nossa turma de março do AV Coach é uma turma muito forte, são alunos muito focados e com certeza nós teremos grandes resultados, tá certo? Dessa turma. Chama atenção para um grande detalhe, tá? Amanhã, quarta-feira, nós teremos a live também aqui no Instagram do Acerte, tá certo? Nós teremos também 2 grandes entrevistas. Começará às 19h25 também, tá certo? Amanhã teremos uma história de sucesso e teremos também um aluno ou aluna, não posso contar quem é ainda, mas um aluno ou aluna que também está seguindo essa trajetória, tá? É muito bacana, você vai dividir o tempo, vai estar aqui conosco para entender tudo que vem acontecendo esses 3 dias, são 3 dias super especiais, porque a partir da próxima semana nós também iniciaremos as lives com os grandes especialistas aí da Bahia, nós teremos grandes professores que eu estarei entrevistando, a gente estará trocando figurinhas de como se planejar ainda melhor nesses tempos de pandemia. Tá certo, galera? Então, recomendações importantes. Recomendação número 1, vai lá na minha página do Instagram, me segue e acompanha os stories. Recomendação número 2, baixa o Telegram e procura lá, professor Alan Vinícius. O Telegram é Alan Vinícius. Entra lá e começa a ouvir os podcasts e resolver as questões. Inclusive, aqui vai um grande conselho. Mesmo as questões que você acertou, você deve ouvir, porque lá eu trago insights, atalhos, sobretudo para gerar esse aumento de produtividade, tá certo? Então, até amanhã, 19h25, estaremos aqui especificamente buscando cada vez mais trazer grandes insights de aumento de produtividade. Então, vamos comigo, Dejaí? Vamos fechar juntos com rumo à aprovação? Vamos nessa, vamos lá, galera! Estamos juntos!
rumo à sua aprovação. Valeu, galera. Estamos juntos mais do que nunca, tá certo? Um grande abraço, valeu e até a próxima live. Abraço.